não estavam conseguindo. Será que as meninas que não estavam conseguindo entrar, elas conseguiram? Sabe, vai dizer pra mim? Eu vou começar pra gente poder, né? Eu sei que muitas têm que ir pra igreja, tem que um compromisso hoje. Então, deixa eu fazer aqui pra gente começar. Jéssica, Gente, tem hoje eu alguém vou. lá no grupo que tá perguntando se conseguiu entrar. Acho que ela não conseguiu. Deixa eu ver. Tem que mandar o código. Mandar o código direto lá pras meninas. E tem um código. Deixa eu pegar aqui. Eu mandei mensagem já pra perguntar. Manda lá, Bá, o código, por favor. Adriana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Amém. Então vamos começar. Qualquer coisa depois eu vejo como que eu vou fazer. Vou ver até amanhã. Eu vou aprender a mandar o link no YouTube. Como a gente marcou muito em cima da hora, eu entendo que muitas não vão conseguir entrar hoje. E acontece. Mas a gente vai ver certinho se a gente faz todo sábado ou toda sexta. Vamos ver com as meninas como é que vai fazer. O que que vocês acham? Hoje o tema, gente, eu vou falar sobre a comunhão, tá? A comunhão no casamento. Chamadas para viver em uma unidade com nossos esposos. Então, assim, porque na primeira reunião que a gente teve, as meninas falaram que o pior era ter a comunhão, a comunicação, né? Então, para mim, a comunicação não é mais do que uma comunhão. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho umas orientações para a gente ter mais comunhão com o nosso esposo. A comunicação, para ela dar uma mudada. E depois eu quero nos próximos trazer. Eu já estou estudando, tá? Porque eu vou falar para vocês que eu aprendi, mas eu não tinha me aprofundado. E eu estou me aprofundando para trazer para vocês na próxima semana, para a gente poder falar sobre os temperamentos. Isso também ajuda a gente a entender nós mesmas e o nosso esposo, né? Então, vou trazer sobre os temperamentos. Não sei se vocês, essa semana, porque essa próxima semana eu já vou para a conferência, então vai ficar muita coisa em cima para mim, mas provavelmente na outra reunião, sem ser essa semana, na próxima a gente vai falar sobre os temperamentos. Quem nunca escutou os temperamentos, não, as 5 linguagens do amor. É maravilhoso. Então, fechem os olhos de vocês. Vamos orar para a gente estar começando. Amém? Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora, Pai, em Tua presença, Senhor, para te apresentar, Pai, cada mulher que está aqui, Senhor. Pai, abra o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor, nesta batalha, Pai, que é estar, Senhor, em comunhão, ter uma linguagem, Senhor, que nós possamos entender os nossos esposos e que eles possam nos entender. Pai, usa-me, Senhor, como a tua vontade, para nos orientar, para nos dar um rumo e um caminho. Abra o nosso entendimento e que a gente possa ser esposa sábia, Senhor, no nosso casamento, Pai. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém? Então vamos lá. Depois, se vocês quiserem, se vocês acharem necessário, eu posso mandar esse esbocinho para vocês, tá? Minhas queridas, hoje, né, o que que a gente pode dizer? O nosso coração se volta para um tema essencial em nossas vidas como mulheres casadas e servas do Senhor. A comunhão com nossos esposos. Sabemos que o casamento é uma das instituições mais sagradas criadas por Deus. Isso muitas pessoas elas não entendem, que é muito importante o casamento para o pai. Muitas pessoas, muitas esposas principalmente, muitos esposos não ligam e não dão importância para o casamento. Então, que vocês tenham em mente que o nosso casamento, a nossa família, que é o nosso esposo e os nossos filhos, tá? Família é o nosso esposo e os nossos filhos. Se você não tem filhos, é você e seu esposo. Essa é a sua família. É o nosso primeiro ministério e a gente tem que se dedicar ao nosso primeiro ministério. E ele nos chama a viver em harmonia, em unidade, refletindo o seu plano para essa relação. Eu falo de Deus. Deus, ele nos chama para a gente viver essa harmonia. E hoje em dia, Satanás, a primeira coisa que ele quer atingir são as famílias. A primeira coisa que ele quer atingir são o nosso casamento. É o pai, é uma mãe, é uma esposa e é um esposo. Por quê? Se ele desestrutura nós, como esposa, ele desestrutura os nossos maridos. E se ele desestrutura nós dois, a esposa e o esposo, ele desestrutura os filhos. Então, eu cuido, vocês sabem, eu faço mentoria e eu vejo o tanto de crianças que são feridas, estão machucadas, simplesmente porque os casamentos foram destruídos ou não tiveram harmonia nesse casamento. Então, são pessoas feridas, né? Eu sempre falo isso e para as minhas mentoradas, eu não sei se eu consigo, se eu falei isso já na mesa, mas pessoas feridas, elas ferem. Então, a mãe carrega uma ferida, porque vem de uma família que não é estruturada, então ela já carrega uma ferida, e aí ela fere o esposo também vem de uma família que não é tão boa assim, ele tem as próprias feridas dele, e ele fere a esposa, e os dois acabam ferindo os filhos, e os filhos acabam se perdendo, e aí a gente não entende por que que meu filho é rebelde, por que que meu filho ele não está nos caminhos do Senhor. É simplesmente porque pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas, elas curam. Então, pense nisso, que nós possamos ser curadas. Quando eu fiz o intuito de orar pelos nossos esposos, eu fiz porque eu queria orar pelo meu esposo 30 dias. E que nem eu falei para vocês, eu busquei os livros, mas eu não consegui achar o tempo que eu queria. Que eu falei assim, não, parece que eu tinha que ser antes do fim do ano, antes do começo de janeiro, né? Para a gente começar a orar pelos nossos esposos, para não ter o que aconteceu nesse ano, não acontecer ano que vem, ou se já tá bom, para melhorar ainda mais ano que vem. E quando eu fiz esse projeto, uma mentorada minha falou, Jéssica, tem um negócio lá na minha célula que faz uma reunião e cada uma lê um texto, pelos nossos esposos faz a oração. Eu falei, nossa, que legal, eu posso levar isso para a mesa? E ela falou, pode. Só que eu não consegui comprar o livro que ela tem, que é em PDF. Eu não consegui, gente. Não dava, tentei achar na Amazon, tentei achar em tudo que vocês possam imaginar de site, no Mercado Livre para comprar, para tirar foto. Não consegui achar. E eu falei assim pro pai, de madrugada. Eu estava estudando sobre os dons, porque eu quero fazer a masterclass sobre os 9 dons do Espírito Santo. E eu estava fazendo e de repente eu falei assim: por que que eu não faço? Por que, pai, você não pode me dar a sabedoria de dar um rumo e eu mesmo fazer? E aí ele me deu 30 temas e a oração. E ele falou assim: você vai escrever um livro, mas vai ser com o testemunho das meninas. Então você vai trabalhar com elas, aquilo que elas precisam desenvolver, e você vai escrever um livro em relação a isso. Então, assim, eu achei impactante o que Deus ele faz quando a gente se coloca
a fazer algo para ele, né? E eu tô vendo já os resultados no meu casamento. Eu quero que vocês falem, as meninas que estão fazendo o desafio, eu quero que vocês falem. Depois, quando a gente terminar aqui, eu vou fazer rapidinho, porque eu sei que pra gente não demorar, tá? Quero finalizar até as 8, tá? Quando olhamos para um casamento à luz da Bíblia, vemos que Deus estabeleceu essa aliança para ser um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Efésios 5, 22 ao 25 nos traz uma instrução clara sobre o papel de cada um no casamento. Mulheres, sujeitem-se a trazer uma instrução clara sobre o papel. Perdão, me perdi. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregue-se a si mesmos por elas. Esse texto não fala da sujeição como opressão, porque quando eu li esse texto, eu entendi que eu tinha que ser submissa ao meu esposo de todas as formas, e eu que ensino que nós temos que ser submissa ao nosso esposo e calar a boca e acabou o que eles falam. Quem também entendeu isso, aprendeu isso na igreja, levanta a mão aí, porque foi o que passaram para mim. Me ensinaram quando eu vim para Cristo e eu era super rebelde. Imagina, quando eu vim para Cristo, eu era uma hiena, então eu dominava, eu era a dominante e meu esposo era um lobo, então tinha muita briga dentro de casa, porque os dois queriam ser o cabeça, os dois tinha que dominar. Então vocês imaginam a guerra que era. Então, para mim entender isso, eu falei assim: eu não acredito que Deus quer que eu seja submissa ao meu esposo. Eu não acredito que se meu esposo ele me bater, ele me xingar, meu marido não faz isso, tá? Graças a Deus. Mas imagina as mulheres que escutam isso, que estão num relacionamento abusivo e elas entendem que elas têm que ficar nesse relacionamento porque a Bíblia diz isso. Não é isso, tá? Então, vou ler mais uma vez, tá? Esse texto não se fala da sujeição como opressão, porque isso é uma opressão, né? A gente ficar oprimida perto dos nossos esposos, mas uma comunhão amorosa, em que cada um tem o seu papel para que haja harmonia. Como mulheres de Deus, somos chamadas a viver em comunhão com os nossos esposos, ajudando-os, apoiando-os e principalmente sendo companheiras em todas as circunstâncias. Por que que eu coloquei isso aqui? Gente, eu vi, tá? Nessas mentorias, nisso que eu estou vivendo, em casais, que não tem, não tem isso. Não tem companheirismo, não tem o apoio, não tem, né? E é muito legal quando eu faço mentoria com a esposa e depois com o esposo, que cada um é separado, porque eu consigo trabalhar nos dois. E quando eu vou trabalhar com os dois juntos, eu consigo mostrar a visão para cada um. Porque muitas vezes a gente bota a culpa só no nosso esposo. Ah, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, porque meu marido ele fala grosso comigo, porque meu marido não me dá atenção, porque isso, porque aquilo. Muitas vezes a gente fala essas coisas. Só que a gente não entende que a gente não está apoiando o nosso esposo. Ô, Bárbara, me lembra de uma coisa, tá? Eu lembrei disso. Anota aí, apoiar. E depois você me fala, por favor, que me veio um clarão aqui. E quando eu começar a terminar, já vou ter esquecido. Então, eu vou falar alguns teminhas, tá? Eu acho que todo mundo que vê os meus cultos já perceberam que eu trabalho com temas que eu gosto de fazer uns teminhas. Então, o primeiro, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Isso está em Provérbios 14, 1, que nos diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A comunhão no casamento começa quando entendemos o nosso papel como edificadoras. Nós somos edificadoras. Deus nos deu sabedoria e graça para sermos mulheres que constroem, que promovem a paz e a união no lar. Isso não significa que não enfrentamos dificuldades, mas que mesmo nos momentos mais desafiadores seremos mulheres que escolhem a sabedoria, que falam com amor e buscam reconciliação.
Então, gente, eu vejo muitas mulheres que o esposo aconteceu alguma coisa e os dois discutiram, porque não vamos dizer que a gente não discute, senão a gente estaria mentindo, nós somos é, humanos, então vai ter hora que vamos discutir. Eu digo que não brigar, mas discutir. Quando não a fala não entra. Um dos dois tem uma visão diferente de algo e discute sobre aquilo, e às vezes a gente fica com raiva, ou o esposo fica com raiva e vira a cara pra gente, e quer ir dormir em outro recinto, e aí a gente deixa, porque tá com raiva, tá com rancor, tá com mágoa, ou aquelas mulheres que estão em julgo desigual, que querem que o marido venha para Cristo, e o marido ele tá indo, né, para algum lugar, tá saindo para jogar, ou tá saindo com os amigos, ou tá bebendo e a esposa não deseja, e aí causa aquele conflito e aquela desunião. Nós temos que ser sábias, gente. Nós temos que usar a sabedoria de Deus. Eu sei que é muito difícil a gente ficar calma em certas situações, mas nós precisamos pensar como o Espírito Santo pensaria. Eu vejo a gente como o Espírito Santo, nós mulheres, e o homem como Cristo, mas o Espírito Santo ele dá os dons. Então a gente carrega os dons, nós carregamos nós carregamos os frutos do Espírito. E o que os frutos do Espírito ele fazem? Mansidão, união. Os frutos do Espírito nos traz paz. Então, se a gente é isso, a gente tem que manifestar isso também na nossa casa. Então, ter sabedoria que vocês não lutam nem contra a carne, nem contra o sangue. Se o esposo de vocês está em julgo desigual, é oração, joelho no chão, que vai fazer o seu esposo vir. Não você proibir, você não vai beber. Não, vocês têm uma arma na mão de vocês, que é orar. Pega, vai lá na roupa dele e começa a profetizar. Senhor, que meu esposo, quando ele for sair, quando ele for pro pagode, para onde, sei lá onde, Senhor, que ele tenha nojo, que ele não queira, que ele tenha muita vontade de ficar em casa. Agora fala para mim, que marido que vai querer ficar em casa se a esposa só reclama, se a esposa não dá um tempo de comunhão ali com ele, de sentar na mesa e conversar com ele, saber como ele está, saber como foi o dia dele, porque tem mulher que eu sei que a gente está em busca, eu sei que a gente ama Cristo acima de todas as coisas, mas tem mulher que se dedica somente à igreja, somente à Bíblia, o marido não é, é julgo desigual, e a mulher quer ficar lá, escutando o YouTube, escutando uma pregação e não dá atenção pro marido. Vocês acham que vocês estão certas fazendo isso? Sendo que Deus, ele fala na palavra que se o sacerdote tiver problema dentro de casa, ele vai largar tudo e vai cuidar primeiro da família dele? E nós, às vezes, nós achamos que não, eu tenho que dar atenção a Deus. Então, eu tenho que aprender aqui a palavra, tenho que escutar a palavra, ler a Bíblia e não dar atenção para o marido. E o marido vai ficando mais distante, você acaba não trazendo o marido para Cristo. Querem trazer o marido de vocês para Cristo? Sejam doces, sejam amáveis, sejam acolhedoras, acolham o marido de vocês. Entenda o que ele está passando. Aqui a gente vai aprender durante essas reuniões. Eu creio que não só nas orações de fortalecer ele, que fortalece a gente também, né? Mas nós vamos aprender muito a lidar com nossos esposos. E tenham em mente que Deus, os nossos esposos e depois os nossos filhos. Tem mulher que coloca o filho em primeiro lugar do esposo. Eu sei que tem criança pequena, eu tenho uma de 7, eu tenho uma de 8, uma de 7 e um de 4, perdão. Tenho uma de 7 e tenho uma de 4. O meu menino de 4 anos, e o que que eu faço? Eu boto eles para dormir cedo para mim ter um tempo com meu esposo. Então, depois, quando eles vão dormir 6h30, 7 horas, eu boto eles para dormir 6 horas, mas 7h30, 6h30, 7 horas que eles dormem, de verdade. Mas na cama eles estão às 18, para mim poder ter o meu momento com meu esposo. Então, aquele momento ali é meu e dele, de conversar, da gente ver um filme, da gente fazer alguma coisa, da gente ler a palavra juntos, porque graças a Deus nós não somos de julgo desigual. Então, eu consigo ensinar, mostrar para ele o que está acontecendo, os testemunhos daquilo que está acontecendo, os frutos que eu estou colhendo. Mas eu tenho meu momento com ele, eu deixo ele desabafar, eu deixo ele conversar comigo. E muitas vezes a gente não deixa, a gente dá lugar. Não, eu tenho que ir para a igreja. O marido, às vezes, é igual o meu, caminhoneiro.
Fica a semana toda fora de casa, só vai vir no domingo. E no domingo à noite você tem que ir para a igreja. O que que você vai fazer? Você vai para a igreja ou você vai ficar para cuidar do teu esposo? O que que vocês acham? Fala aí para mim no chat. O que que vocês acham? Vocês têm que ir para a igreja? Se o teu esposo ficou a semana toda fora de casa, vocês têm que ir para a igreja ou vocês têm que esperar o esposo de vocês em casa? Fala para mim. Qual a opinião de vocês? Cadê o chatzinho aqui? A Erika também tem um esposo caminhoneiro, então ela entende. Olha, as meninas responderam todas certas aqui, gente. Gente, vocês têm que esperar o esposo de vocês. Olha, glória a Deus. Glória a Deus, Érica, glória a Deus. A irmã que colocou aqui, eu ia para a igreja, mas Deus me deu direcionamento e eu mudei. Exatamente, gente, ficar com o esposo de vocês. A gente sente muitas vezes que se a gente não for para a igreja, a gente tá desonrando a Deus. Mas, gente, a verdadeira busca de Deus é no nosso secreto. A igreja ali é o corpo de Cristo, a gente tem que estar em união. Só que se o seu esposo passou a semana toda fora de casa, vocês não vão para a igreja no fim de semana. Vocês vão ficar dando atenção se é julgo desigual. Agora, se for julgo igual, pega a tua biblinha, pega a biblinha do teu esposo e vão para a igreja glorificar o Pai. Mas se não é, teu esposo vai começar a pegar raiva da igreja. E muitas vezes eu pego mulheres na mentoria, ai, meu marido não me permite ir para a igreja. Tá, me conta como que é a tua rotina. A mulher não fala com o esposo. A mulher, ela não conhece nem os gostos do marido dela. Ela não faz o que tem que fazer. E aí, como? Me explica. Como vocês querem trazer o marido de vocês para Cristo? Como vocês querem refletir a Deus na face de vocês se vocês não estão conseguindo dentro da própria casa de vocês? O primeiro ministério que vocês têm que levar para Deus é a família de vocês. Vocês não, porque lá fora, às vezes a pessoa está vendo você com a Bíblia debaixo do braço, você pode dar o teu testemunho, você levar aquela pessoa para Cristo. Amém, pode sim, a gente faz isso muito. Só que dentro de casa que é o mais importante. Vocês querem ir para Nova Jerusalém, vocês querem serem salvos e deixar o marido de vocês, os filhos de vocês? Uma bagunça? Quantos pastores vocês não veem que a igreja tá tudo bem, tá tudo arrumado na igreja e em casa tá uma confusão, o filho tá nas drogas, a mulher tá oprimida porque o marido oprime a mulher. Agora fala para mim que exemplo leva essas pessoas? Sendo que Deus é muito importante a nossa comunhão com nossos esposos. Então, que vocês tenham comunhão com os esposos de vocês. Amém? Sejam mulheres sábias, peçam para Deus sabedoria, peçam para Deus para vocês saberem lidar com o esposo de vocês, tá? Se ele grita com vocês, respira, guarda Pedro dentro de vocês e sejam uma mulher sábia, pergunta para o esposo de vocês, tá acontecendo alguma coisa? Meu amor. Tem mulher que não chama nem marido de meu amor, de vida. Bota um apelido no marido de vocês aí, um meu chuchu, um apelido carinhoso. Os maridos falam que não gostam, gente, mas os maridos gostam, tá? Depois, quando eu vou fazer mentoria sozinha com eles, eu sei. Eles falam. Eles gostam sim. É que eles não têm coragem de falar. Por conta do machismo que eles foram criados lá atrás. Então, que vocês tenham, tá? Vamos pro top 2. A força da oração em conjunto. Uma das formas mais poderosas de cultivar a comunhão com nossos esposos é por meio da oração. Oração é uma arma espiritual que fortalece o casamento. Quando oramos juntos, estamos declarando que Deus é o centro da nossa relação. Em Mateus 18:19, Jesus nos ensina: se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus.
Que que promessa gloriosa, quando marido e esposa se unem em oração, há poder na concordância. Então você pega o teu esposo, mesmo ele não sendo de igual, eu tenho certeza que teu esposo acredita em Deus. Pode não estar na firmeza, ele pode não ver e conhecer a Deus como você conhece, mas eu sei que ele confia em Deus. É raro as pessoas que se são do mesmo e era igual a mim que acreditava na Deus, não acreditava em Deus. É raro. É raro as pessoas assim. Então você vai pegar e você vai falar assim: amor, vem aqui que eu vou orar com você. Pega na mãozinha dele e fala para concordar, para Deus abençoar a nossa vida. Gente, vocês vão ver que o marido de vocês, se o marido de vocês não for crente, vai passar a ser, porque ele vai ver a mudança. Sabe as orações que eu tô colocando? Ora com o esposo de vocês. Pega ali, amor, eu vou orar contigo por sabedoria, para você ter sabedoria no teu trabalho, para você ter sabedoria aqui em casa. Ora. Ora com ele. Se você está em busca da reconciliação do teu casamento e o esposo não está com você, ora como se ele estivesse ali. Ó, imagina que ele está ali da tua frente, começa a orar. Profetiza com a sua boca. Por isso que eu falei para vocês escreverem, que vocês vão ver o sobrenatural de Deus, vocês escrevendo, que vocês estão tirando das regiões celestiais e trazendo para a terra. É sobrenatural. Então, orem juntas, tá? Mesmo que o marido de vocês não seja da igreja. Você fala, amor, eu vou orar rapidinho, você não precisa falar nada. Só fala amém no final. Vem aqui, que Deus falou que se dois concordar, ele ia nos dar. Então vem aqui que eu vou orar por você. O que que você quer? Você quer uma bênção? Aí ele vai falar, eu quero que meu emprego trabalhe melhore, que minha ira passe, alguma coisa. Já ora, já aproveita, já faz uma oração pelo teu esposo, mas faz rapidinho. Não faz igual a gente não, que fica lá 30 minutos, 40 minutos orando, que senão ele não vai querer mais. Então faz uma oração curtinha ali, de 2 minutos, que vocês vão ver. Aos poucos vocês vão começar a cativar o esposo de vocês para oração. Amém? Gente, 3 é muito poderoso esse aqui, o 3. O poder do perdão e da paciência. Não sei se vocês tiveram que lutar com isso aqui, porque eu tive, vou ser sincera com vocês. Em Colossenses 3:13, lemos: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é uma essência para a comunhão no casamento. Nenhum relacionamento é perfeito e ambos somos falhos. Porém, ao entendermos que o perdão não é uma escolha, mas uma necessidade para manter a unidade, experimentamos a paz que Cristo nos concede. Antigamente, eu tinha muita dificuldade de perdoar. Ficava remoendo. Então, assim, perdoem. Uma frase que o Espírito Santo tem me ministrado muito ultimamente. Perdoem, perdoem rápido, amem muito. Guardem isso na cabeça de vocês. Perdoem rápido, amem muito. Para todas as coisas, não só pelo cônjuge, mas também para outras pessoas que podem machucar a vocês, mas principalmente o esposo, tá? A comunhão verdadeira só acontece quando abrimos mão de mágoas e ofensas. Lembrando que o amor cobre uma multidão de pecados, que está em 1 Pedro 4:8. Se algo a magoou, busque resolver com diálogo e com o coração disposto a perdoar. Muitas vezes a gente espera o nosso esposo vir na gente e falar assim, me perdoa por isso. Mas muitas vezes ele nem sabe que a gente está magoada. Muitas vezes ele nem sabe que a gente está esperando para perdoar ele, a gente tá esperando um pedido de perdão. Então, que vocês façam, como eu falei para vocês, senta o marido de vocês e fala assim, vamos conversar? Olha, você me magoou, gente, isso é antes de vocês ir dormir. Aconteceu no dia, vai ser no dia que vocês vão resolver. Por isso que vocês têm que ser sábios, não deixa a brecha de Satanás entrar. Porque você deixa para outro dia, a mágoa vai aumentando mais, já é uma seta, e Satanás vai jogando mais seta. E aí, daqui a pouco, você já tá achando que o marido tem outra, e que você acha que você o casamento não dá mais certo, que você quer separar. Isso é tudo certo, porque simplesmente você discutiu, ou ele falou alguma coisa que te magoou, e ele nem lembra. E você, às vezes, muitas vezes, faz isso também. Muitas vezes a gente fala coisas que magoam nossos maridos e a gente nem percebeu. Então, por isso que a importância, antes de dormir, nunca vocês vão dormir separados, pelo amor de Deus, porque se vocês dormir separados, é um demônio com ele, um demônio com você.
Então, não se dorme, casal não se dorme separado. Não se dorme separado. Se não for assim uma viagem, porque tá dividindo quarto com outra pessoa, ou vocês vão dormir na casa de alguém, aí sim. Agora, dentro de casa, vocês não dormem separado, porque vai ter um demônio atacando vocês, vai ter terror noturno, e vocês não vão entender o que está acontecendo. Vocês acham que é brecha, e deu uma brecha mesmo. Que teu marido tá dormindo na sala ou no outro quarto, e você tá em outro. Então, vamos acabar com isso. Marido e mulher tem que dormir junto, tá? Para Satanás não entrar. Então, o diálogo é muito importante, que vocês tenham um diálogo. Fala pro esposo de vocês. Fala assim, amor, olha, eu não gostei do que você fez. Não gostei. O jeito que você falou comigo foi grosso. Você poderia ter falado mais calmo. Fala comigo mais com paciência, eu não consigo entender. Eu vou dar um exemplo de mim. Muitas vezes, assim, eu sou meia lenta em algumas coisas. Então, se a pessoa falar para mim antes de eu fazer, eu processo. Se você falar para mim na hora, eu não vou conseguir processar. Exemplo, no carro. Se você falar assim para mim, na uma quadra faltando para mim virar à direita, eu não vou raciocinar que eu tenho que virar à direita. Eu vou fazer isso em cima da curva. Então, você tem que me avisar umas 2 quadras antes que eu tenho que virar à direita, na próxima esquina, porque senão não vou virar. Isso é de mim já, eu não sei o que acontece. Então, quando eu fui aprender a dirigir, eu era muito lerda, e meu esposo não tinha paciência para me ensinar. E eu falava, e ele falava com ignorância, porque ele é motorista, o meu esposo, ele tem o dom mesmo de dirigir, tá, gente? É dom mesmo. Não é aprendeu, ele é dom. Gente, é cada, assim, motorista mesmo. Já falei até pra ele, você podia gravar uns vídeos e ensinar, porque ele nasceu com o dom de dirigir qualquer coisa. Qualquer coisa que o homem pega, o homem dirige, e dirige bem. Eu nunca vi isso. Um dia, em nome de Jesus, eu quero ter esse dom. Só que ele não tinha paciência de me ensinar. Ele falava, é um pouco mais. E depois eu falei, amor, não é com ignorância. Você já sabe, eu não sei. Você brigando comigo, eu fico mais nervosa, eu faço tudo errado. Aí que eu travava mesmo e não conseguia fazer. Eu não conseguia sair do lugar, parecia que tinha alguma coisa que me travava. Depois eu fui conversando com ele, hoje ele já é mais calmo, hoje ele entende que se ele quer me ensinar ou falar alguma coisa, ó, Jéssica, a gente vai ali no material de construção, ele já falou, amor, a gente vai lá naquele material de construção, aquele lá da onde que a gente viu, não sei o que, lá na virada, lá. Aí eu já sei pra onde que eu tenho que ir, eu vou devagarzinho. Porque senão, gente, eu vou travar. Então, assim, e eu me magoava muito, muito, porque eu ficava chateada pela forma que ele falava, e ele não via que ele estava falando com grosseria, ele achava que ele estava falando bem. Então, assim, para vocês verem que muitas vezes o marido de vocês, ele pode ter falado alguma coisa para ensinar vocês, ou discutirem alguma coisa, e ele falou grosso, a gente se magoou e ele nem sabe. Então, ele vai pedir perdão quando você falar. Então, você fala: olha, amor, não gostei de você ter falado aquilo. Não gostei que você fez isso. Não tô gostando que você tá mais no celular do que não tá dando atenção pra mim. Vamos conversar. Chama teu esposo para conversar. Pergunta o que que ele gosta. Sai um pouco de casa. Vai os dois, né? Sair, passear um pouco. Às vezes, ai, Jéssica, eu não tenho condições. Vai ali só passear na rua. Vai ver a rua, vai ver os vizinhos e vai conversando os dois. Sabe? Vocês precisam ser amigos, vocês precisam ser melhores amigos. Agora vamos para o quarto. O cuidado mútuo e o respeito. A Bíblia nos ensina que devemos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. Está em Efésios 5:21. Isso significa que a comunhão no casamento envolve o cuidado mútuo e respeito. Em 1 Pedro 3:7, a palavra fala aos maridos para tratarem suas esposas com honra, mas também nos chama como esposa a respeitá-los. O respeito é um pilar da comunhão. Quando honramos nossos maridos com nossas palavras e atitudes, estamos não apenas construindo um relacionamento saudável, mas também guardando ao Senhor. Lembre-se, queridas, que o coração submisso ao plano de Deus é um coração que edifica e traz paz ao lar. O que que significa a gente, né, honrar também e respeitar o nosso marido? O marido falou para você não fazer? Não faça. Porque você sabia que se você fizer, você está desrespeitando a ele, desonrando a ele, e você está desonrando a Deus.
Então, se o esposo de vocês falar assim, olha, essa semana você não vai jejuar. Essa semana a gente vai ter um momento só nosso, eu quero comer algumas comidinhas diferentes, eu quero sair com você. E aí você fica com raiva porque você quer jejuar se você for igual a mim, que quer estar sempre em jejum. Você vai ficar com raiva e você vai falar, eu quero jejuar porque eu tô sentindo que eu não tô perto de Deus, porque eu não tô jejuando. Aí você vai e faz um jejum ali, no meio da semana, porque ele não tá em casa, porque ele saiu. Ah, meu marido saiu, eu vou aproveitar para fazer um jejum. Seu jejum vai ser um jejum de tolo, ele não vai aceitar, porque você tá desobedecendo ao seu esposo. Se seu esposo falou para você, não vai fazer a unha agora, faz na próxima semana, e você fala, não, vou fazer, porque eu quero fazer, você tá desonrando seu esposo. Se seu marido, ele fala para você, olha, vamos fazer isso, vamos economizar, etc. Você não está querendo economizar porque você acha, porque muitas vezes a gente merece, sim, e você vai gasta escondido, você está desonrando o teu esposo. Se você falar mal, gente, principalmente, não fale mal do esposo de vocês. Pra ninguém. Se for uma pessoa, exemplo, eu tô na mentoria, as mulheres falam pra mim, é pra gente arrumar uma direção em Cristo Jesus. Tudo bem, você tá falando pra uma pessoa espiritual. Agora, você chegar na roda de amigas e começar a falar mal do teu marido, você tá desonrando a ele. Você tá difamando o seu marido para as outras. Então, não façam isso. Não façam isso. Fala pro marido de vocês, amor, eu quero que você melhore nisso. Assim como a gente tem que melhorar também, porque a gente não é perfeito. E nós temos que honrar. Se o marido falou assim, eu vou tomar essa direção, você falar assim, amor, eu acho que não vai dar certo tô sentindo aqui que esse lugar aqui que a gente vai não é legal. Não vamos nesse lugar, não. Vamos em outro. E ele falar, não, a gente vai lá. Mesmo você sabendo que vai dar uma caca, porque é incrível que a gente sabe que vai dar uma caca, e dá uma caca, e depois a gente quer falar pra eles, eu falei, vocês vão ficar quietos, vai falar assim, tá bom, eu vou estar com você nessa. Mesmo que dê errado ou dê certo, eu vou estar contigo. Exemplo, o esposo trocar de emprego. Meu marido, quando ele vai trocar de emprego ou vai fazer alguma coisa na empresa, ele pergunta pra mim, Jéssica, qual a tua opinião? E eu falo pra ele, amor, isso aqui eu acho que não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. E aí ele fala, amor, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu falo, amor, faça o que você quiser fazer. Se você acha que você deve fazer isso, eu tô com você. Dando certo ou dando errado, eu estou com você. A gente vai saber contornar se der errado, mas eu tô contigo, vai dar tudo certo em nome de Jesus, já que é isso que você quer fazer. Apoie o marido de vocês naquilo que ele quer fazer. Muitas vezes a gente acaba trazendo o nosso esposo para baixo porque a gente não apoia ele a subir ou porque a gente tem medo também. Se você tem medo, não dê a tua opinião. Fala assim, eu vou orar, eu vou ver o que que Deus fala, e aí eu te aviso. Mas se o que você quiser fazer, eu vou estar contigo. Então, honre os esposos de vocês, esteja com ele, porque não interessa o que vai acontecer. Se acontecer uma caca, você vai estar junto na caca junto. Porque vocês são uma só carne. Se tá na vitória, glória a Deus, estão na vitória juntos. Então, que a gente tem esse pensamento, que às vezes a gente até deseja, quando eu era do mundo, eu desejava, vai dar errado, quero que dê errado mesmo, porque eu vou jogar na cara dele que eu falei que ia dar errado. Peço perdão, que eu falei pro meu esposo, falei, meu Deus, amor do céu, como eu era ruim, meu Deus do céu, foi Deus mesmo que quis que esse casamento fosse de tantos anos, porque eu tô em Cristo há 5, né? Porque vamos contar aí que tem uns 3 a 4 anos que eu mudei, então olha o tanto de tempo que meu marido ficou me aguentando, 6 anos, vamos contar aí, aguentando tudo aquilo que ele aguentava, a opressão que eu fazia nele, gente, é assim, é pesado. Então, que vocês possam honrar. Hoje eu aprendi a honrar o meu esposo. E vamos para o quinto. Ser ajudadoras como Deus nos chamou a ser. Em Gênesis 2:18, Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus nos criou para sermos auxiliadoras. Isso não significa inferioridade, mas sim complementariedade. A mulher foi criada para ser o apoio que completa o marido, para que juntos possam realizar o propósito de Deus. Ajudar o nosso esposo não é carregar todo o peso sozinha, mas caminhar lado a lado, sustentando um ao outro. É como
essa parceria que o casamento se fortalece. É nessa parceria que o casamento se fortalece. Então, gente, nós somos ajudadoras do nosso esposo. Então, não carreguem tudo sozinha. Às vezes a mulher ela quer carregar tudo sozinha. A casa, os filhos. Às vezes vocês dois trabalham fora e você tem que fazer tudo, o marido não, porque o meu salário é maior. Você arruma a casa e cuida das crianças. Não. Conversa com ele e fala: olha, amor, eu também trabalho fora, nós dois vamos juntos. Ó, você faz essa parte, eu faço aquela. Você não está desonrando seu esposo por estar ajudando. Você também não está sendo a maior que ele, porque você está deixando ele fazer. Deixa, ó, você faz a comida hoje, dia sim, um dia não, você faz comida, dia que nós dois trabalhamos fora. E eu cuido das crianças, dou banho nas crianças. No dia que você fizer comida, eu dou banho. No dia que eu fizer comida, você dá banho. E aí bota pra dormir e acabou. É dividir as tarefas, é vocês dois estarem em conjunto ali. E você é auxiliador, então ajuda o seu esposo. O que ele precisa? Ah, teu esposo tem dificuldade nas contas. Amor, vamos pegar o seu salário junto com o meu, junta tudo que é o certo, tá? O certo é de salário, está junto. Vamos tirar o dízimo e eu vou pagar todas as contas, avisando para ele quais contas que você pagou. Estamos aqui para ser ajudadoras. E tem várias outras, né, exemplos, mas não vem agora na minha cabeça. Mas a gente está aqui para ajudar os nossos esposos, tá? Então, a conclusão. A comunhão no casamento é um desafio diário, né? Mas é também um presente maravilhoso que Deus nos deu. Quando vivemos em comunhão com nossos esposos, estamos cumprindo o plano de Deus para as nossas vidas e refletindo ao mundo o amor que existe entre Cristo e a igreja. Que possamos ser mulheres de oração, de perdão e de respeito. Mulheres que edificam seus lares com sabedoria e que vivem em unidade com seus esposos, sempre colocando Cristo como centro de todas as coisas. Amém? Então, eu vou orar aqui e a gente vou abrir para vocês para a gente dar um testemunhozinho e aí a gente já finaliza, tá? Então, fechem os olhos de vocês. Senhor, te agradecemos, Pai, pelo dom do casamento e pela oportunidade de sermos parceiras, auxiliadoras e companheiras dos nossos esposos. Pedimos que nos ajude a viver em comunhão, seguindo o teu exemplo de amor e sacrifício. Que sejamos mulheres sábias que edificam seus lares com a tua graça e sabedoria. Fortalece cada casamento aqui, Senhor, representado, para que possamos ser testemunhas vivas do teu poder e amor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu espero que essas chaves tenham edificado vocês. Na próxima semana eu vou falar que aí é mais rapidinho sobre, né, o nosso relacionamento íntimo com os nossos maridos. Tem algumas coisas que a gente precisa saber que pode fazer, o que não pode, né, no relacionamento. Então, não percam na próxima semana. Eu abri para todas, sem ser as esposas que estão nos 30 dias, para que também Deus possa tocar em vocês, para a gente ter um casamento mais digno, cheio da presença do Senhor em sabedoria. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que eu vivi, aquilo que Deus colocou no meu coração e eu fui aprendendo conforme a minha caminhada em Cristo e no meu casamento, que hoje, graças a Deus, é uma bênção do Senhor. Então, eu quero contar primeiro o meu testemunho e aí vocês fiquem à vontade de falar o de vocês durante essa semana. Meninas, durante esses 7 dias, vou falar para vocês a verdade, não foi fácil. Eu percebi que durante os 7 dias, coisas que não aconteciam entre eu e o Jonathan, de discussão, de briga, aconteceram. E eu entendi que é porque Satanás queria que eu parasse de fazer aquilo. E aí eu fui, gente, até vocês terem ideia, até contenda fizeram. E a Bárbara tinha me avisado assim: Jéssica, foi seta que jogaram e eu confirmei que foi seta mesmo que jogaram. Satanás jogou a seta pro Jonathan brigar comigo, e depois eu conversei com ele. Falei, amor, você brigou comigo, mas eu nem sei o motivo. Eu não sei o que aconteceu. E depois ele entendeu e ele falou, meu Deus, eu caí mesmo na seta de Satanás. Então, é para vocês entenderem que
pode ser que durante essa caminhada dos 30 dias vai ter muita melhora, mas pode ser que também em algum momento esteja algum conflito e vocês têm que ser fortes, sábias e permanecerem, que a gente está em oração para fortificar, mas eu vou dizer para vocês que me surpreendeu no amor, na sabedoria, em todos os temas que a gente foi colocando, melhorou muitas coisas no Jonathan. Eu percebi que ele, assim, a vontade dele de orar, de buscar mais a Deus, deu uma guinada, sabe? Deu uma explodida aí. Então, assim, por um lado, aconteceu isso dele discutir, brigar comigo, ele brigou mesmo dessa vez, e eu não entendi por quê, eu fiquei sem entender, simplesmente foi uma explosão de raiva, e depois eu entendi o que que aconteceu. Mas, graças a Deus, eu fui lá, conversei com ele, entendi o que que aconteceu, expliquei para ele, olha, é certo, amor, eu tô em oração por você, eu tô em oração com as meninas pelo casamento, eu tô intercedendo por cada uma, né? À meia-noite eu sempre tô intercedendo por todas do grupo, pelos casamentos de vocês, então, claro que vai acontecer. Então, eu tô falando aqui para vocês, porque eu quero que vocês entendam que não acontece só coisas boas, porque muitas vezes a gente vai falar assim, nossa, Jéssica, eu fiz os 30 dias, era para acontecer várias coisas boas, e não aconteceu, foi guerra. Porque, gente, deixa eu concluir os 30 dias, vocês vão ver ainda mais. Então, vocês que não estão vendo, melhora, esperem os 30 dias. Porque muitas vezes, quando a gente está num propósito de oração e de jejum, não acontece no processo. Muitas pessoas acontecem, mas nem tudo acontece no processo. Vai acontecer depois, ou muito tempo depois que você fez. Às vezes, 3 meses, 6 meses depois do que você fez. Você vai começar e você vai lembrar, nossa, eu fiz aquele propósito de oração, aquele propósito de jejum, agora que está acontecendo, tá? Então, por isso que eu quis testemunhar que às vezes vai ter, sim, esses conflitos, mas que vocês sejam sábias de chegar com calma, sabedoria, não gritar, não brigar, mas serem mansas, mansas e humildes, assim como os frutos do Espírito, assim como o Espírito Santo nos entrega, para eles entenderem, e vocês vão ver que vai ficar tudo maravilhoso. Agora eu tô sendo mimada, tá? Eu falo que eu tô numa fase de esposa, tô me sentindo uma filha mimada pelo meu marido. Ele tá me mimando de todas as formas que vocês possam imaginar, e assim, eu tô amando. Quero ver quando acabar. Que aí eu já tô acostumada, me acostumei, eu quero ver o que que vai acontecer. Mas, meninas, fiquem à vontade aí, se vocês quiserem falar o testemunho de vocês, amém? E, Jé, você falou sobre apoiar? Eu tive que sair um pouquinho e não escutei. Eu vou mandar pra ti, amor. Ah, tá bom. Vou mandar para ti o texto. Eu vou mandar, eu vou fazer em PDF, eu mando quem quiser o PDF. Uhum. Boa noite, Isso. meninas. Pode falar, fica à Essa vontade. semana eu vou falar o que eu percebi, o que aconteceu aqui em casa. As brigas que a gente tem, eu sempre falo que é do inimigo mesmo, porque, gente, não tem lógica nenhuma. Não tem explicação. Depois eu mesmo falo, gente, por que que a gente começou a brigar mesmo? Tipo assim, é uns motivos tão bestas, umas coisas tão bobas. Eu falo, gente, mas não é possível que a gente brigou porque, às vezes, sei lá, você não desceu o lixo. Mas era a sua vez. Eu falo, gente, é umas coisas sem lógica. Mas essa semana, graças a Deus, a gente não teve nenhuma discussão. Nenhuma. E eu tô anotando, né? E aí eu falei assim, nossa, desde que eu comecei a fazer a oração, a gente não discutiu por nada. Nem por coisa pequena, assim, nada. É uma coisa assim tão uma paz. E quando eu fiz a oração da paz, eu saí orando aqui pelos cômodos, porque eu sou pentecostal, gente. Eu saí orando pelos quartos, pelos intercedendo, sabe? E eu senti um peso saindo assim de dentro do meu quarto. E eu falei assim, Senhor, repreende todo espírito de briga, todo espírito maligno, tudo que não provém de ti. A mãe dele faleceu recente, mas ela era da Umbanda, ela sempre fez trabalho pra gente. Então, assim, tem um peso espiritual muito grande. E eu sempre falava para ele, eu sentia que aquilo era realmente uma coisa espiritual, era uma perturbação que não tinha assim um motivo de a gente estar tendo aquela briga. Nessa oração da paz, eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor reine nessa casa. Eu quero que haja paz nessa casa.
ao entrar, ao sair no meu relacionamento, eu declaro paz no meu lar, na minha casa, na minha família. E o Senhor vem repreender essas brigas bobas, essas coisas que são essas coisas pequenas que vão desgastando o nosso casamento. Não são as coisas grandes, os grandes acontecimentos, são as coisas pequenas do dia a dia. E eu falei, Senhor, me controla, me ajuda a controlar minha língua, porque às vezes eu quero falar as coisas. E aí, como a pastora falou, às vezes a gente precisa ter sabedoria para falar no momento certo. Porque eu era muito assim também. Deus, assim, ele tem um cuidado com a gente diferente. A gente sente as coisas e eu falava, amor, não vai dar certo. Toda vez que dava errado, eu falava, eu te falei, eu te avisei. E Deus tem me direcionado para mim calar minha boca. Só orar, só orar. E se não der certo, fazer como a pastora falou. É isso, amor, se não deu certo, o outro vai dar, vamos continuar orando. E eu tenho visto, sabe? Eu tenho visto o agir de Deus na minha casa, na minha vida, de uma maneira muito grande, muito especial. E eu só tenho a agradecer por esses dias, pela ajuda das irmãs em oração, que a gente sabe que não é fácil. Por um lado que está a paz, a gente sente aquele peso espiritual, né? Às vezes até no corpo físico, uma canseira assim que não é normal, uma luta para a gente acordar na madrugada. Ontem mesmo eu apresentei, o Senhor me deu esse direcionamento de anotar o nome dos esposos de cada uma, e à noite, assim, na madrugada é muito difícil. Quem levanta na madrugada para orar sabe o peso, a dificuldade que é. Parece que é uma coisa assim que quer, realmente não quer te deixar orar, mas a gente tem que perseverar. E eu estou muito feliz com esse propósito e muito agradecida pela vida das irmãs. Amém, irmã. Eu não lembro o seu nome, perdão. Eu lembro que você colocou lá a É lista, né? Débora. Ah, tá, Débora. Amém, Débora. Deus abençoe você. É, Débora, depois você medita em Atos 28, a partir do 11 ali ao 16, tá? Eu creio que Deus Amém. ele tá te dando um direcionamento, ele tá te dando alguma coisa, tá? Se não for, eu peço perdão, mas eu creio que Deus ele vai te trazer o que ele quer te falar ali. Amém? E quem mais quer compartilhar? Mas, Débora, que lindo. Assim, nossa, eu fico tão feliz de Deus ele fazer essas coisas. Isso que eu falo, gente, a gente se dedica, a gente fala. Eu falei assim para Deus, Senhor, que loucura é essa? Será que vai, que não vai? Eu falei, eu vou testar. Mas vou falar a verdade para vocês, eu já quero ver o final para mim já começar de novo com outras, sabe, com outras mulheres, porque eu vejo que a gente precisa muito. E que glória a Deus por isso. Então, manda embora todo espírito de confusão, Débora, na tua casa, tá? Manda embora todo espírito de confusão, que isso realmente é espírito de confusão. E eu creio que depois dos 30 dias nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Eu também era assim, de brigar por qualquer coisa e depois eu ficar perguntando por que que estamos brigando. É só influência mesmo. E quebra, ora quebrando também toda a macumbaria, toda a feitiçaria do teu casamento e do teu, de você e do seu esposo. Quebra dos dois, separado, né? E do casamento em si, tá? Mais alguém quer falar? Cadê as meninas que fizeram os 30 dias, os 7 dias? Cadê? Gente, eu fico com vergonha, não. Ninguém mais quer falar? Amém, então. Então vamos finalizar, vamos aproveitar o sábado da gente com os nossos esposos. Depois mandem lá no grupo o que que vocês acham. A gente faz no próximo sábado, não dá para me fazer porque eu vou estar lá na conferência. E vai ser o dia inteiro, então não vai dar para me fazer no sábado. Então vamos ver se a gente faz o nosso próximo encontro. Na quinta também não dá. Oh, Jesus. Na sexta eu vou estar chegando lá. Dá para fazer na sexta se tiver Wi-Fi. Eu vou ver se eu chegar lá na instância, eu faço na sexta. Ai, que lindo, vamos se ver lá na conferência. Eu faço lá na instância, às 19 horas também, se der, tá? Aí, se não der, a gente vai faz no meio da outra semana, tá bom? Essa semana a gente não vai conseguir, eu não consigo fazer.
Mas, meninas, muito obrigada por todas que estão aqui presentes. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o casamento de vocês. Vamos continuar nesse propósito de orar pelos nossos esposos e nos fortificar também a amar eles mais, porque eu creio que quando a gente ora por eles, mais a gente ama eles, né? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo, por estarem aqui nessa caminhada junto comigo. Eu vou estar sempre orando e intercedendo por vocês. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. Vitória em nome de Jesus. Débora, muita vitória em nome de Jesus essa semana para nós. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.